E a entrevista que você precisa ouvir hoje é uma entrevista de peso, em 3 mulheres poderosas no Tudo de Melhor. Leonice Alves Ferreira Siqueira, Eliana Maria Fernandes de Aguiar Toneto e a Terezinha Quinoe Iano, as 3 representantes do Murran. Eu quero começar agradecendo o aceite do nosso convite, dizer que aquele áudio que vocês mandaram já está aqui na programação. Todos os nossos programas da Rádio Nova Ribeirão vão tocar a campanha falando do Janeiro Roxo. E eu começo com quem? Com a Eunice? Eunice, por que Janeiro Roxo? Por que esse mês foi escolhido para falar sobre hanseníase? Tá, esse mês é considerado o mês do Janeiro Roxo, né? Nacional, estadual, municipal e federal, que a gente fala sobre a hanseníase. É o mês em que se fala-se mais da doença, né? Como todo mundo sabe, né? A hanseníase é uma doença que tem bastante estigma, né? Muito preconceito. Então, esse mês é determinado a gente falasse mais sobre essa doença. O Eliane, ela falou em preconceito, em medo. O que é mito e o que é verdade na hanseníase? Tem muito mito e tem muita verdade. O que a gente poderia separar assim, André? Isso é mito. Por exemplo, hanseníase, contato, pessoa com pessoa, transmite hanseníase. Isso é mito ou é verdade? Bom dia. Então, André, a hanseníase é uma doença que, por ter uma história importante desde a época de Cristo, né, que vem com citações, e também naquela época não se tinha tratamento nem cura, então ela veio e até hoje permeada de mitos e de verdades, né? Então, assim, é importante lembrar que a hanseníase é uma doença desencadeada por uma bactéria, né, que tem tratamento e cura porque você mata com antibiótico, né? Porém, antigamente, como ainda não se sabia, não se conhecia, então fazia assim muitas ideias, assim, logicamente não verdadeiras, sobre a hanseníase, sobre a doença, achando que às vezes só por encostar ou estar morando perto, ou, né, dependendo da situação, a pessoa já achava que estava então com hanseníase. E a hanseníase também foi muitas vezes assim, confundida com qualquer outra doença de pele, né? Então é importante lembrar que a hanseníase é uma doença desencadeada por uma bactéria que trata com antibiótico e cura, né? E que pode acometer qualquer pessoa em qualquer classe social. Ô, Terezinha, apesar de ser uma doença antiga, como a Kelly coloca, como que estamos hoje? Qual que é o nosso cenário no país? A incidência de hanseníase? Temos estatísticas recentes? É muito preocupante. O Brasil ocupa o 2º lugar em números de casos absolutos de hanseníase. Só perde para a Índia, que tem uma população imensamente maior que o Brasil. Em relação à incidência, o Brasil é primeiro lugar, infelizmente, né? Então, ele ocupa o primeiro lugar em taxa de incidência de hanseníase. Então, a gente é uma doença milenar, né, muito antiga, e a gente precisa mudar esse cenário. Nesse governo, atualmente, vem sendo feito alguns esforços, né, de principalmente colocar a hanseníase em destaque e trazer ela mesmo para a atenção primária à saúde, que é um grande esforço que vem sendo feito pela Secretaria, né, de Assistência Primária à Saúde, a SAPS. Porque lá está, felizmente, um antigo militante do Murran, foi militante do Murran há muito tempo, né, e ele está fazendo esse esforço junto com a Secretaria. Até vai ter um encontro, uma conferência nacional agora em março, no Rio de Janeiro, de 12 a 14 de março, para chamar essas autoridades, né, os gestores estaduais, municipais, para discutir essa questão da hanseníase, trazer na pauta do dia para que realmente mude, né, as políticas e para a gente fazer a detecção precoce da hanseníase e realmente eliminar como problema de saúde pública, que já há muito tempo isso já deveria ter sido feito. Né? Eliana, me fala aqui sintomas, sinais. Vamos alertar os nossos ouvintes agora, quem está conectado conosco, nos acompanhando aqui pela Rádio Nova Ribeirão, também pelo YouTube. Sinais. Como que eu tenho que ficar atento? O que eu tenho que
perceber mais? O que pode apontar? O que eu estou sentindo que poderia ser indicativo? Você falou que ao longo da história muitas vezes se confundiu com outras coisas. O que eu preciso atentar mais? A hanseníase é uma doença, a gente chama assim, ela é dermatoneurológica. Ela atinge nervos periféricos, os nervos que estão mais expostos na periferia do nosso corpo, não tão internamente. E ele pode acometer mãos, braços, região do rosto, pernas, qualquer parte do corpo, nas costas. Então, assim, as primeiras manifestações, elas ocorrem por uma ausência de sensibilidade em determinado local. Às vezes vem acompanhada com mancha, outras vezes não. E as manchas podem ser esbranquiçadas, amarronzadas, avermelhadas. Porém, tem pessoas que não têm mancha, mas têm regiões anestesiadas, regiões dormentes. Porque o bacilo ele tem a predileção pelas, como eu falei, né, pelas terminações nervosas periféricas, mais próximos da pele mesmo, né? Então pode acometer terminações nervosas de braços, e aí consequentemente mãos, pés, olhos, pelas terminações nervosas periféricas da face, mas também tem pessoas que têm manchas e regiões anestesiadas em outras partes do corpo, né, nas costas, no tórax, na nádega, em qualquer parte, né? Então, assim, lembrando que o bichinho tem predileção pelas regiões mais frias do corpo. Hoje nós aprendemos que hanseníase tem cura. Eunice, como que funciona o tratamento? Quanto tempo geralmente dura o tratamento da pessoa que está com hanseníase? Tá. Após o diagnóstico, né, o paciente foi diagnosticado com hanseníase, o tratamento geralmente dura em média de 1 ano, né? Antigamente era de 6 meses a 1 ano. Agora todo o tratamento dura 1 ano, né? A partir do diagnóstico do paciente. Não, na verdade, dependendo da forma, né, que a gente tem intensificado os esforços para que a gente faça a detecção precoce dos casos. Então, se a gente detecta a hanseníase no início, na forma inicial, né, paucibacilar, o tratamento é feito em 6 meses e os multibacilares em 12 meses. É que tem tido muito pouco, infelizmente, detecção na forma precoce, né? Mas esse tratamento é dessa forma. Só que o tratamento é único, né? Antes existia um tratamento específico para a forma paucibacilar e outro para a forma multibacilar, né? Com medicamentos diferenciados. Hoje, os medicamentos são os mesmos. É isso que está acontecendo. Helena, conforme foi dito agora, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. E o que pode acontecer com aquela pessoa que demora para ter diagnóstico? Está sentindo ali tudo que você já apontou, mas não vai atrás, não dá atenção. Quais as consequências de se retardar o início do tratamento? Olha, quanto mais tempo ele demora para iniciar o tratamento, mais ele terá comprometimento dos nervos periféricos. Então, o bichinho ele vai morando ali naquelas terminações nervosas e ele vai se alimentando daquele local, daquele tipo de nervo. Ele vai, então, entre aspas, mutilando mais a pessoa, né? Então, a pessoa, além de perder a sensibilidade numa determinada região, ela também pode começar a perder a força de movimentos, quer seja de dedos, mão, né? Se for nas terminações nervosas periféricas ao redor dos olhos, ela vai começar a ter comprometimento em manter o olho fechado, né? Então a pálpebra ela fica sem essa movimentação natural. Se ele continuar, ele, por exemplo, tiver comprometimento de mãos e começar também a ter dor, ele pode começar a ter mãos em garra, né? Se é nos membros inferiores, ele pode começar a ter os pés caídos, como a gente fala, porque o bichinho, ele se alimenta do nervo, no nervo, então ele vai se alimentando e chegando às vezes até seccionar, ele interrompe aquela informação, porque nossa movimentação de mãos e pés e olhos, uma parte do corpo todo, ele tem uma sequência. Se você tem um comprometimento e um bichinho se alimenta numa determinada região, ele interrompe a informação dali para frente. E aí o paciente pode começar a ter comprometimentos de movimentos de olhos, mãos, pés. Terezinha, você está lá na Secretaria da Saúde, qual que é a tua função atualmente lá?
Então, eu sou enfermeira, eu trabalho no Centro de Referências de Moléstias Infecto-Contagiosas, aqui do centro, o Perecentral conhecido, né, na Rua Prudente Moraes 35. Lá nós atendemos todas as doenças infecto-contagiosas, né, porque é o Centro de Referência de DST/AIDS, a gente atende hanseníase, tuberculose e hepatites virais lá na unidade. E também hanseníase e tuberculose, né, eu fico mais ligada à hanseníase e tuberculose. Qual que é o papel do SUS nesse diagnóstico e principalmente nesse tratamento da hanseníase? O SUS é essencial, porque na verdade só no SUS que você encontra os medicamentos para o tratamento da hanseníase, né? Então por isso que o SUS ele tem que estar, né, integralmente ligado e funcionar efetivamente desde a base, né? Porque é na base que a gente vai ter esse encontro, o contato com a comunidade, a gente vai conseguir detectar os casos mais precocemente, né? Porque aqui em Ribeirão a gente fala assim, que é muito importante as unidades básicas estarem alertadas para esse diagnóstico, e vem sendo feito um esforço de matriciamento para isso, porque as pessoas que são mais comumente acometidas pela hanseníase, a gente é um município polo para a região norte e nordeste, onde a epidemia é muito grande. Então essas pessoas chegam e estão nas comunidades e eles conseguem acessar com mais facilidade as unidades básicas, ou então o programa de saúde da família, que é muito importante para acessar essas pessoas, né? Porque aí a gente sim vai conseguir fazer um trabalho de detecção precoce e fechar essa cadeia de transmissão e resolver esse problema em Ribeirão. Mas agora eu estou ouvindo o programa do André, lá o Tudo de Melhor, estou na minha casa, ouvi a Eliana falar, eu estou preocupado aqui, ela falou algumas coisas ali, sensibilidade, mancha. Qual que é a porta de entrada? Eu me dirijo a uma unidade de saúde, ou como você falou, procuro o programa de saúde da família, eu posso ir direto lá na Prudente de Moraes, ali, quase esquina com a Geraldo Gonçalves, naquele equipamento público. O que o ouvinte agora, que quer mais informações, ficou com dúvida, quer se aprofundar sobre o tema, qual a porta que ele procura? Ele pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa, seja a saúde da família ou unidade de mista, né, unidade básica de saúde. Ô, Leonice, vocês estão muito bonitas com essas camisas do Morhan, todas uniformizadas. Vamos falar do Morhan, me fala, qual que é a missão do Morhan, como que ele nasce, há quanto tempo ele existe, conta tudo. Tá, o Morhan ele veio para socializar os pacientes, que antigamente as pessoas que tinham hanseníase eram tiradas da sociedade, você entendeu? Tinha todo aquele preconceito de que se ficasse livre, a pessoa ia transmitir a doença. Então, um fundador do Morhan, uma pessoa que teve hanseníase aos 7 anos de idade, que é o Bacurau, né? O antigo Bacurau, ele que criou o Morhan. Então, esse ano o Morhan está completando 46 anos de existência, e aqui em Ribeirão nós estamos completando esse ano 40 anos de existência. Qual que é a função do Morhan? É acolher as pessoas que foram acometidas pela hanseníase, né? Trazer de volta a sociedade. Por quê? Não há necessidade de isolar a pessoa. Antigamente isolava porque não tinha tratamento e nem cura. Hoje sabemos que a hanseníase tem tratamento e cura, e se diagnosticada precoce, né, o paciente não vai ter nem sequelas. Tipo, eu fui uma paciente, quero dar o meu depoimento, até aproveitando, né, a oportunidade, quero falar um pouquinho sobre a minha vida, a minha vivência com a hanseníase, tá? Eu tive um diagnóstico tardio, porém eu tenho muitas sequelas da doença, tá? Eu tenho perda de força muscular, eu não tenho sensibilidade nas mãos, nos pés, eu me queimo, eu me machuco, eu me corto, eu só vejo quando aparece o edema, quando aparece a bolha que eu me queimei, ou quando o sangue aparece de alguma forma que eu me machuquei. Então, por quê? Um diagnóstico precoce. Então, por esse motivo, por essas pessoas serem discriminadas, existiu-se a necessidade de vir o Morhan.
Hoje a gente está ali na Joaquim Nabuco 915, na Vila Tibério. Todos os sábados, terceiro sábado, a partir das 2h30 da tarde, a gente está ali e é aberto à população. Quem quiser fazer parte, quiser conhecer, quiser saber o que é o Murram, por que o Murram, a gente está ali de braços abertos para receber a população. Então, o terceiro sábado de todos os meses é determinado essa reunião que pode acolher qualquer pessoa que queira saber mais sobre o Murram. Você fala da sua vivência, você foi diagnosticada aqui em Ribeirão já? Sim, eu tive um diagnóstico aqui em Ribeirão no final de 2012, 2013, tá? Porém, eu já estava com a doença há muitos anos. Por quê? A bactéria da hanseníase, ele é um bichinho lento. Ele demora, em média, de 3 a 7 anos para se manifestar. Não é um bacilo, uma bactéria que você, peguei hoje, amanhã já estou com sintomas. Não, ele é muito lento, ele demora, ele é uma doença camuflada. Então, ela demora muito para se manifestar. Então, quando eu fui diagnosticada com a hanseníase, segundo os médicos, eu já estava há mais de 10 anos com bacilos. Por quê? Não tinha mancha. Porque eu fui uma paciente, igual a Eliana comentou no começo, que eu não tive mancha. Ela atingiu diretamente o nervo. Então, quando tem mancha, é mais fácil o diagnóstico. Quando não tem mancha, o diagnóstico se torna um pouco mais complicado. Então, tem que ter mesmo o olhar clínico do médico. Mas você não tinha manchas, mas você já tinha a perda de sensibilidade, que ele colocou agora há pouco? Eu já tinha perda de sensibilidade, tanto que eu fiquei indo nos postinhos, média de 3 a 4 anos, já com bastante sintomas da doença, né? Porém, não tinha mancha. Então, foi um diagnóstico, por isso que eu falo, um diagnóstico tardio e por falta de conhecimento, por falta de informação, você entendeu? Eu falo assim, as faculdades às vezes precisam afundar mais na área da hanseníase, ter mais conhecimento, para os médicos, os profissionais de saúde estarem mais atentos a essa doença, você entendeu? Porque eu vim de um lugar, de um estado idêntico, você entendeu? Que tem muitos casos. Eu nasci em Tocantins e me criei em Mato Grosso. Os dois estados têm muito caso de hanseníase. Então, eu estava aqui em Ribeirão, eu vim para Ribeirão em 89. Porém, eu já vim, provavelmente, com a bactéria de lá de onde que eu nasci, de lá de onde que eu adquiri, ou em Mato Grosso, ou em Tocantins. Porém, se eu tivesse um lugar assim, que as pessoas fizessem a pergunta, de onde você veio? Os últimos anos, os últimos 10 anos, conta muito por diagnóstico da hanseníase. Provavelmente, eu teria sido diagnosticada mais rápido. Ô, Terezinha, durante muito tempo a Helena participou lá na Secretaria da Saúde do PEC, né? Programa de Educação Continuada. E hoje os nossos técnicos, os nossos enfermeiros, o pessoal tem essa atualização, o olhar da nossa equipe técnica está mais atento para que não se demore como demorou no caso que a Léo trouxe para a gente. Então, felizmente agora, desde 2018, né? Porque a gente tem a lei municipal também que institui o Janeiro Roxo, né? O mês de Janeiro Roxo, para conscientização e informação sobre hanseníase. E a gente tem uma coordenadora também que é hansenóloga, né? Que ela também trabalha no HC, e ela tem feito esforços de estar fazendo esse matriciamento com as unidades básicas de saúde. Então, o que é esse matriciamento? Então, ela é especialista, então a unidade básica vai detectar um caso, vai suspeitar de um caso. Se eles têm dúvida, eles pedem ajuda para essa profissional para estar indo fazer o diagnóstico junto, né? E isso é uma coisa que Ribeirão já está acontecendo, então ela faz muitas lives, muitos treinamentos. Ontem mesmo teve um webinário, né, que ela fez uma aula assim, muito didática, informativa, então ela tem feito várias ações nesse sentido. E também publicado, né? Pode seguir. E isso também que o Ministério agora, atenção, a SACS, está querendo fazer esse matriciamento que nas equipes de problema de saúde da família. Então, que a equipe não contava com especialista, mas agora, então, eles estão fazendo um esforço de estar tentando colocar um especialista para esse matriciamento. E isso já vem acontecendo em Ribeirão. E também fazer a linha de cuidado, né? Que isso já acontece em Ribeirão.
Eliane, dia 21 de fevereiro, é o terceiro sábado do mês, o cidadão vai aparecer lá no Morran, vai bater lá na Rua Joaquim Nabuco 915. O que ele vai encontrar lá? Tem o caso da nossa amiga Leonice, que é uma pessoa que foi paciente, que a partir da sua própria dor, da sua vivência, resolveu ser voluntária. Tem você que, enfermeira de formação, agora está repousando, já trabalhou muito tempo na Secretaria de Saúde. Lá tem técnicos, lá tem pessoas que foram adoentadas. Como que é essa equipe Morran? Como que é a família Morran? Então, o Morran ele foi criado justamente para acolher as pessoas, né, com algum tipo de queixa ou sofrimento, né, pela discriminação, ou porque quer saber um pouco mais sobre a hanseníase, e para acolher as pessoas que passaram por alguma situação constrangedora ou de discriminação. Então, assim, o Morran ele tem uma organização local, né, municipal, estadual e nacional. E ele tem assim, assento, inclusive, nos conselhos, né? Aqui nós temos assento no conselho, ela é conselheira. Nós temos também, tanto no Conselho Estadual quanto no Conselho Nacional de Saúde, pela importância da doença, né? Então, nós, o Brasil, ainda é um país com um número de casos bem elevado, né? Quando a pessoa chega, por exemplo, conosco lá no Morran, já aconteceu, e acho que ela é um exemplo vivo, né? Ela chegou, ela ficou sabendo que existia o Morran e quis começar a frequentar, até para se sentir também mais acolhida, porque tem todo um histórico, né? Quando a gente lembra dos filmes antigos e o quanto que a hanseníase foi colocada como uma doença repugnante, isso vem à mente das pessoas que então tiveram e têm aquele diagnóstico, né? E a gente sabe que há muitos anos a hanseníase tem tratamento e cura, é uma bactéria que se mata com antibiótico. De 24 a 48 horas de início de uso do antibiótico, ela não tem nenhuma transmissão mais, né? Então não tem por que temer. Então a gente tem ainda muito mais aquela ideia antiga de que a hanseníase é algo absurdo, assustador, como ainda tem filmes relacionados a essa questão, sendo que na verdade não tem, né? Então assim, como a gente já fala, médico teve hanseníase, tratou, enfermeira teve hanseníase, tratou, advogado já tratou, gerente de banco, médicos, qualquer pessoa pode ter hanseníase. Não existe uma classe social específica, né? A gente herda, né, essa facilidade de vir a ter. Se você tem um contato prolongado com alguém bacilífero, que a gente fala sem tratamento, ele pode estar sim passando o bacilo, mas tem que ter um contato próximo. Não é um latim, um espirro, um dia em determinado local que você pegou hanseníase, não é bem assim. É preciso conviver com alguém na forma bacilífera, né? E lembrando que todo tratamento, por exemplo, a pessoa está lá com a forma bacilífera, de 24 a 48 horas de início de uso do antibiótico, ela parou de transmitir, né? Não há necessidade de isolamento, como antigamente tinha, né? Os pacientes ficavam isolados, porque na época também nem tinha tratamento correto, nem se sabia como tratar, né? Na época, na antiguidade, Sim. tinha essa... se espalhava mais rápido. Sim. E não tinha cura conhecida. Por Sim. isso, a prática de isolar. Só que a prática de isolar, que poderia ser até uma prática científica, virou algo de uma crendice de que a doença traria algum problema, a pessoa errou por algum motivo, e aí o ser humano foi muito cruel com as pessoas com hanseníase ao longo da história. Por isso, mais uma vez, aquele embate que se trava entre crendices e ciência, no caso da hanseníase, se mostra presente também, salvo engano, porque existe aquele temor, isola, condena, separa, e existe a coisa prática da ciência, tome um antibiótico 24, 48, segue a vida. É isso aí? O que a gente mais comenta é que o que faz o isolamento é a ignorância sobre a doença e como ela se trata. Porque a partir do momento que você toma conhecimento, a hanseníase, pronto, já descobriram, o mundo todo sabe, é uma bactéria, a gente mata com antibiótico. De 24 a 48 horas de início de uso do antibiótico, a pessoa não transmite mais. Então, assim, os bacilos estão lá todos partidos, não mais viáveis à transmissão. Então, não tem o que temer. Né? O problema foi antes do tratamento, e não depois que está tratando. Quando está tratando, que bom está tratando, pode continuar aqui conosco numa boa. Mas o anterior, antes de começar a tratar, aqui tem que saber. E assim,
mais importante é que nem todos têm a forma transmissível. Tem uma grande parte que tem a forma não transmissível, está só nela, ela nunca vai transmitir para ninguém, né? Então, assim, não tem motivo para discriminação, né? Por isso, já há muitos anos, não se confina mais as pessoas em hospitais, porque tem um tratamento, né? Trata e cura. Então, vamos reforçar aí, não tem público-alvo, não é mulheres, não homens, idosos, crianças, qualquer pessoa está sujeita, desde que vivendo contato prolongado, como aconteceu no caso que a Léo trouxe aqui. Uma área ali, uma região em que tinha muita incidência e as pessoas estavam muito próximas, é isso? Sim, correto. Ô Léo, eu quero agora, eu estou em casa. Ai, que programa legal, cada pergunta interessante, que boas convidadas, quero ser voluntária, quero conhecer esse mundo aí, quero participar também. Qualquer pessoa pode? Como que funciona isso? Qualquer pessoa pode, qualquer uma seja muito bem-vinda. Estamos precisando sim de voluntários, você entendeu? Então, se você está assistindo agora o programa do André, por favor, vá lá na Joaquim Nabuco 915, no terceiro sábado, a partir das 14h30, estaremos lá esperando vocês. Serão sempre bem-vindos. Mas o que acontece lá? É bate-papo, tem informação, prepara as próximas ações, rola um bolinho com suco no final. Como que eu quero saber como que é uma reunião? Não precisa contar tudo que a pessoa tem que ir lá, mas dá um cenário aí. Como que é a reunião do Berrando? Pode falar? Vamos então? Então, assim, a Terezinha, que trabalha no programa, muitas vezes, Terezinha, você pode falar melhor que eu, ela vê os pacientes, né, que estão passando por um período de sofrimento, né, de dificuldade de aceitação do diagnóstico, e aí ela vai conversando e sugere que vá até o Mohan. Quer falar? Porque, na verdade, o que a gente faz mais lá no Mohan no terceiro sábado é acolher, então, pessoas acometidas pela rancenias e familiares, porque elas sofrem esse tal preconceito, né, esse estigma, né, que a doença traz, principalmente quando ela recebe o diagnóstico e faz a associação com a antiga doença, né? A antiga, né? Porque a gente não usa mais esse termo é proscrito no Brasil desde 1975, mas infelizmente, como no Brasil o isolamento, apesar da cura ter sido descoberta, né? E os países desenvolvidos terem eliminado a hanseníase lá no começo da década de 40, o Brasil isolou as pessoas acometidas de hanseníase até 1976. Né? Até 86 a gente teve pessoas vivendo nas antigas colônias. Então, e a Igreja Católica aqui no Brasil, porque o Brasil é eminentemente católico, né? Reforçou muito essa questão do estigma, do preconceito. Né? Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico, e a gente ainda tem, infelizmente, muitos profissionais que falam para a pessoa: isso aí, nossa, isso aí é lepra. A Léo mesmo teve, né, essa fala, recebeu isso, essa informação de pacientes. Então, eles chegam devastados, né, então, nos serviços. Então, esses pacientes, às vezes, isso atrapalha muito na cura, na aceitação da doença. Porque até você desmistificar isso, de que não é, né, porque ele recebeu essa informação de um profissional de saúde. Então, isso acontece muitas vezes no meu serviço. Eu recebo pessoas que vêm e falam assim: nossa, pensei que fosse, nossa, falou que eu estou com a lepra. Assim, não, lepra não existe. Né? Lepra era um termo usado para designar várias doenças, né, que não se tinha cura, não se conhecia. Ao momento que foram sendo descobertas as causas, foram se denominando, né, vitiligo, psoríase. A hanseníase, infelizmente, carregou por muito tempo, né, o estigma. E isso atrapalhou. Todas foram se desassociando e a hanseníase foi carregando o estigma só para ela. Então, na reunião do Mohan, eu teria a oportunidade de ter um contato com uma técnica ou com técnicos e também com pessoas como a Leonice que vão falar assim: olha, relaxe, passei por isso, estou aqui bela, sorridente, feliz, tocando a vida. É o acolhimento na sua plenitude, técnico e também vivencial. Certo? Certo. Sim, É isso exatamente. E assim, só falando, aprofundando um pouquinho mais,
que a hanseníase tem 4 formas, né? Que a gente ainda não havia falado aqui, que 2 formas são transmissíveis e 2 não são transmissíveis. A indeterminada e a tuberculose fica só no indivíduo, igual a Eliana falou. A vichorviana e a dimorfa, né, são as formas transmissíveis, são as formas piores. No caso, eu fui diagnosticada com a vichorviana, que é a pior forma. É uma forma transmissível, altamente transmissível. Porém, como que é a transmissão? Eu tenho que conviver com uma pessoa que está com bacilos, que está com a bactéria, sem tratamento. A partir de 24 a 48 horas, eu deixo de ser um paciente transmissor da doença. Porém, eu também quero reforçar que não é doença hereditária, porque eu tenho a doença, a minha família toda vai ter a doença. Não. Porém, existe 90% das pessoas nunca vão se contagiar com a doença, mesmo convivendo com o paciente bacilífero. No caso, os meus filhos fizeram o teste, eu tenho 3 filhos, hoje infelizmente eu tenho 2, mas eu tinha 3, eu tenho 5 netas e ninguém da minha família nunca foi diagnosticado com hanseníase. Então, quero deixar bem claro, não é doença hereditária, não passa de pai para filhos. Você herda a facilidade de adquirir a doença, você convivendo com a pessoa com bacilos, em ambiente fechado, e essa pessoa não tiver imunidade natural. Porque geralmente 90% das pessoas sem imunidade natural nunca vão se contagiar com a hanseníase. Estamos caminhando para o final da nossa conversa e também estamos encaminhando para o final de janeiro, mas a prevenção, o cuidado e o tratamento é o ano todo. O janeiro é emblemático, é um mês que se intensificam as ações, mas durante todo o ano é o momento, a oportunidade de se falar sobre hanseníase. E eu gostaria que vocês deixassem as suas mensagens finais, o que o André não perguntou, mas é importante falar. Agora, os microfones do Tudo de Melhor estão abertos para esse trio fantástico, Léo, Eliana e Terezinha. Tá, eu quero começar aqui agradecendo o convite. André, muito obrigada por nos convidar. Tá? Em nome do Morgan, eu como atual coordenadora do Morgan, tá? Reforço que a gente ficou muito feliz pelo seu convite e o Morgan está sempre à disposição para falar sobre hanseníase, igual você comentou. O janeiro é o mês que é determinado para se identificar a doença, falar-se mais da doença, mas que a gente fale da doença de janeiro a janeiro, não só em janeiro. Durante todo o ano a gente quer que fale-se de hanseníase. E o Morgan, a gente está ali para acolher, para ajudar, para levar informação em escolas, em faculdade, em presídio, em qualquer lugar que nos convidar, a gente está à disposição, para levar a mensagem, para falar sobre hanseníase, e a principal, que o paciente que foi diagnosticado com hanseníase seja acolhido com amor, porque esse é o mais importante, tá? Em todas as patologias, e principalmente reforçando, eu como tive hanseníase, como paciente de hanseníase, eu quero que as pessoas sejam acolhidas com amor, porque o amor ajuda a superar e que não discrimine as pessoas porque têm hanseníase. Por favor, nos acolham e nos amem com o mesmo carinho, porque nós somos dignos de viver numa sociedade sem discriminação, que não haja discriminação sobre hanseníase e que a gente está para levar o conhecimento para quem precisar. E eu agradeço, muito obrigada, André. Muito bem. Pois não, meninas? Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre hanseníase aqui. Todo espaço é muito válido, muito importante. E também, como a Léo falou, de lembrar que a gente tem que pensar em hanseníase de janeiro a janeiro. Porque hoje a gente está fazendo em janeiro, nós estamos fazendo uma divulgação muito grande. Isso acontece nacionalmente. Então, o que vai acontecer? Os diagnósticos vão acontecer ao longo do ano. Então, é muito importante que as unidades de saúde estejam preparadas para acolher essas pessoas, como a Léo falou. O acolhimento é muito importante. E hoje, às vezes, está acontecendo muito essa questão do acesso, que as pessoas estão com dificuldade desse acesso. O prefeito até outro dia estava falando, porque muitas pessoas que eu recebo, porque eu atendo numa unidade secundária, falam assim, mas eu não consigo ir no postinho, que a gente, às vezes, para
tratando de hanseníase, mas ele descobre que ele tem diabetes também, ele precisa tratar essa doença de base, uma atenção básica, porque eu não consigo, porque agora é tudo atendimento digital e tem pessoas que têm muita dificuldade. A gente fala, não, gente, as pessoas precisam lembrar, a gente não pode esquecer ninguém para trás, como eu falei. As pessoas têm, a maioria cometidas pela hanseníase, são pessoas muito simples. Então, que seja acolhido também. Então, não fala assim, não, agora você tem que marcar só pelo meio digital. Não, apoio, informe, né? Agora até criou-se um posto de atendimento, né, para essas pessoas aqui na Francisco Junqueira. Francisco Junqueira, 665, você tem lá atendimento agora presencial também. Presencial, né? também, que achei muito importante para não deixar ninguém para trás. E principalmente, então, acolher e não... E dar a informação correta, né? Para fazer os devidos encaminhamentos, porque isso é muito importante. Eliana, e como que eu acho o Morhan aí? Morhan, telefone, rede social, conta tudo aí pra gente. Então, André, o Morhan, a sede fica na rua Joaquim Nabuco, 915, mas a gente ainda não tem um trabalho diário, presente, constante, né? Então, nós nos reunimos todo primeiro e terceiro sábado de cada mês, né? Lembrando que no primeiro sábado é a reunião mais da coordenação para planejamento das nossas atividades e seguimento das ações relacionadas ao município, o estado e às vezes até nível nacional. No terceiro sábado, todo terceiro sábado, a partir das 14h30, na Joaquim Nabuco 915, nós estamos lá, abertos para assim, receber, acolher quem quiser chegar para tirar dúvidas. Às vezes alguns pacientes, ex-pacientes ou até pacientes atualmente chegam também para receber algum apoio emocional, inclusive, né? A gente já recebeu várias pessoas, muitas vezes ainda não aceitando, né, a doença, o tratamento, e quando associa com as leituras da Bíblia, com o filme Ben-Hur, então aí vira uma catástrofe. Aí a gente começa a fazer todo o acolhimento e lembrar as pessoas, né, que qualquer pessoa pode ter hanseníase, e já teve hanseníase, então ator, cantor, miss, né? Eu atendi uma miss, já falei, né? Maravilhosa ali, daquele corpo escultural, não, já não tratou, curou, continuou linda e maravilhosa do mesmo jeito, né? Eliana, acho que é importante a gente falar para as pessoas, como a gente não tem uma rede social, mas o Morhan tem uma rede social nacional. Então, acho que as pessoas podem acessar o morhan.org.br e aí eles vão encontrar o Zap Hansen, a REMOB, que é a rede de mobilização, então ele pode se cadastrar na REMOB de qualquer lugar do país, porque a gente tem núcleos espalhados por todos os estados da federação, nos 26 estados da federação e do Distrito Federal. E também a gente tem cerca de 72 núcleos no Brasil, né? Então as pessoas podem se associar e também por aí elas recebem contato também de onde elas têm núcleo para elas acessarem. Então elas podem chegar no nosso núcleo através dessa informação nacional. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês.